Fala galera, beleza? Pessoal, estamos aqui na IK Option para falar de Bitcoin. É possível operar Bitcoin aqui na IK Option e eu vou mostrar como a vocês. Para quem acompanha lá no grupo Free, eu tenho enviado algumas coisas lá, alguns resultados, algumas dicas também para operar Bitcoin na IK Option e aqui eu vou mostrar para vocês. Onde que vocês vão encontrar as operações na IK Option para o Bitcoin? O Bitcoin vocês vão encontrar aqui, ó, quando vocês abrirem a aba e virem cripto, tá? Aí que vocês vão encontrar Bitcoin vezes 100, Bitcoin normal, tá? E aqui eu escolhi o Bitcoin vezes 100, porque ele multiplica o valor que eu investi por 100, tá, galera? Então é por isso que eu escolhi o Bitcoin 100. Então aqui no Bitcoin 100 eu posso fazer as minhas entradas em qualquer valor, tá? Então, ó, valor de R$ 4, olha aqui, ó, tá? Aqui, eu posso ir trocando e escolher o valor que eu quero colocar na ordem, tá? Então, vamos lá, se eu quero fazer uma ordem aqui de compra nele, colocando em riscos R$ 11 nessa minha ordem, eu posso fazer. Então, eu vou lá e aí ele vai me dar um fechamento, né? Que eu posso escolher quanto que eu aceito de lucro e quanto que eu aceito de prejuízo para essa ordem, tá? Então, assim, eu aceito de prejuízo 95%, ou seja, perder 95% dos R$ 11, ou até mesmo eu posso colocar aqui que eu aceito perder 155, por exemplo, tá? E aí ele vai abrir essa caixa aqui para mostrar se eu quero manter a ordem aberta, ou seja, se eu vou utilizar ainda os valores que eu tenho aqui em banca, né? O valor que eu tenho aqui para investir, se eu vou usar ele ainda, mesmo depois que passar os 155, ou se eu vou manter a posição aberta, se eu não quero manter a posição aberta. Então vamos lá, pessoal. Para trabalhar com o Bitcoin aqui, a gente vai trabalhar sempre como se fosse movimentação de lucros enquanto ele caminha, tá? Então, se eu fiz uma compra, eu vou estar lucrando enquanto ele estiver caminhando acima, beleza? E quanto mais ele subir, mais interessante fica para minha lucratividade. Como também, quanto mais ele descer, pior vai ser para minha lucratividade, tá? Então, aqui a análise, eu estou fazendo uma análise em M30, tá? E em M30 eu estou buscando um caminhar dele, tá? A minha primeira leitura aqui, tá? Seria para um possível pullback aqui que a gente está fazendo em uma linha de tendência, tá? Então, a gente pode ter uma leitura gráfica dele, tá? Aqui eu tenho também regiões de suporte e resistências interessantes e pode haver aí uma possível continuidade de tendência de alta aí, tá? Também vocês têm que ficar atento no horário que a gente tem, ó, horário de compra, ou seja, o Bitcoin ele se renova aqui a cada 24 horas, começando no horário das 18 horas, tá bom? Então aqui dentro da Key Option ele vai funcionar assim. Todas 18 horas ele abre uma nova possibilidade para compra, tendo 24 horas aí. Eu gosto de me posicionar sempre aí no começo da noite aí, tá? Para poder surfar todas as 24 horas, tá bom? Mas vamos lá, vamos gravar esse aqui agora para vocês, mostrando que é possível fazer aí as ordens. Então, ó, aqui, ó, agora 11 horas e 29 minutos e 49 segundos, a gente estaria num fechamento de vela de 30 minutos, tá? Então, aqui abriu uma ordem, tá? No valor de R$ 11. O meu stop desta ordem, tá? O meu stop dessa ordem está aqui embaixo nessa linha aqui, ó, tá? Nessa linha vermelha. O stop da minha ordem está nessa linha vermelha. Caso eu queira, esse stop vai ser do stop de R$ 11, como foi o valor da entrada aqui, tá bom? Então, ó, caso eu queira assumir um stop um pouco maior, tá? Do que esses R$ 11, ou seja, do que esses 95% do valor que eu investi,
O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá? E vou ir arrastando aqui o meu stop, ó. Então eu consigo colocar tanto para cima como para baixo. Então assim, se eu quero assumir um stop de R$ 22, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um fechamento automático em 200%. Ou seja, não importa se o preço estiver aqui e depois ele subir, tá bom? Estaria aqui no prejuízo, mas quando ele subir, ele estaria me dando vitória e eu tenho 6 horas aqui para ter esse movimento subindo sempre, tá? Então, dentro dessas 6 horas, quanto mais, se eu quiser lucrar mais, eu preciso desta subida maior para cá, tá bom? Agora, se dentro dessas 6 horas ele ficar aqui, eu vou assumir o stop da onde ele estiver, quando fechar essas 6 horas, ou até mesmo se ele tocar aqui na minha linha de stop de 200%, ele vai assumir um stop de R$ 22, tá bom? Porque eu investi 11, tá bom? E aceitei fechar um stop de 200% do valor que eu investi. E se eu quiser ir na lucratividade, tá? Na lucratividade, ó, o fechamento está aqui em cima, ó. Se eu quiser ajustar a lucratividade dele, tá? Ele jogou o fechamento do meu stop lá para cima, lá para 4.000K de stop, tá? Então eu vou arrastando aí o meu stop, eu trago ele aqui, ó, por exemplo, se eu quiser 1K% dele, tá? Que seria batendo nesse último topo aqui, ó, tá? Aqui vai dar 911% do valor que eu investi, ou seja, dos R$ 11 que eu investi, multiplica ele por 911, tá? 911% desse valor, então eu estaria buscando de lucratividade caso ele subisse até esse último topo. Mas como eu falei a vocês, quanto mais horas a gente tem de trade, tá? Que significa esse aqui, ó. Quanto mais tempo a gente tem de expiração, seria mais interessante para a gente buscar aí esses stops, esses takes, né? Que é o take profit, tá? Que é o TP, nosso take profit. Se eu tivesse mais horas, eu aceitaria aí chegar numa porcentagem maior do que essa aqui, beleza? Como a gente tem 6 horas, eu indico que a gente busque outras regiões de topo aqui, ó, tá? Então, ó, se eu quiser buscar 400%, ó, 357%, eu estaria vindo na leitura deste último topo, tá? Então, ó, pensamos aqui, ó, que o trade está rodando nesta região, ele já veio para esta região e já esteve nesta região. Ou seja, dentro dos canais, tá? Ele está buscando uma região, se tiver numa região de tendência, caminhar dentro desses canais. Os próximos toques seriam neste ponto aqui e depois neste ponto aqui, tá? Então, a leitura para uma continuidade de movimento, a gente tem que organizar também as regiões de suporte e resistência, tá? Então, ó, se eu colocar nesta região aqui, eu vou estar buscando uma lucratividade de 240% do valor investido e aqui 417 do valor investido, tá? Então, se eu tenho 6 horas para essa movimentação, eu acredito que um take profit aí que pode ser possível buscar aqui, mas que é bastante difícil porque tem poucas horas, tá? É de 417 ou até mesmo de 223. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com uma quantidade de horas de trade aí maior, tá bom? Então, ó, eu vou largar aqui nessa leitura, eu vou largar nos 484, 504% aqui, tá? Mas se eu ver que tá fechando as horas e o meu trade tá lá no alto, lá eu posso aceitar um take profit menor, tá bom? E aí, conforme for caminhando esse trade, eu posso ir arrastando o meu stop aqui, tá? Para eu não, caso o preço vier fazer um movimento de retorno ruim, eu não perder meus 200%, e sim eu ir reduzindo um pouco essa perca,
tá? E também, galera, e também eu posso, quando esse preço estiver nesta região aqui, ó, por exemplo, ó, eu posso fazer o quê? Eu posso arrastar esta região para o local da entrada. E aí, a partir de então, eu não terei mais percas, tá? Se o preço subir aí depois, dentro das 6 horas, voltar e tocar na minha região aqui, ó, tá? Eu vou ficar no 0 a 0. Por quê? Porque o meu stop já está no local da entrada. Então, ficaria mais interessante. Beleza? Então, a leitura aí para o Bitcoin dentro da IKEA Option vai depender do quanto ele vai caminhando. Quanto mais ele caminhar a favor da sua ordem, a favor da leitura que você fez, então se aqui é uma leitura de alta, quanto mais ele subir, mais lucratividade eu vou ter. E eu posso estopar ele dentro de uma porcentagem que eu acho confortável, tanto para take quanto para stop loss, ok? É isso aí, galera. Agora, a partir de agora, deixar ele trabalhar durante as suas 6 horas aí e ver qual é que vai ser o resultado. Belezinha? Abraço e fui!